Pronto, pode começar. Então, boa noite a todos, a todas, nessa quinta-feira. Boa noite, boa tarde às pessoas que vão assistir posteriormente a gravação. Então, é um prazer estar dando sequência aqui o nosso projeto, finalizando o ciclo aí de 2025, o Prata da Casa Brasil, com a nossa convidada muito especial, Mena, diretamente aí do Pará, da regional do Pará com a gente. Então, muito prazer ter você aqui e todos vocês, né? Esse projeto, para quem não conhece o projeto Prata da Casa, ele foi criado com a versão Minas e depois nós incorporamos a versão Brasil e Mundo. E o foco do projeto é trazer os talentos, né? Novos olhares da forma que o Pessor chega para cada um. Então é um prazer ter vocês aqui com a gente. E eu passo a palavra para a Celinha para poder falar um pouquinho do tema de hoje e dessa convidada. Obrigada, gente. Obrigada, Flávia. Gente, é um prazer, sempre um prazer estar aqui e hoje recebendo na presença da Amena, né, que ela trouxe uma comunidade lá do Pará e a gente recebe todos vocês assim de braços abertos, porque na verdade, né, esse projeto traz essa oportunidade da gente da comunidade Petwork se unir. Então, Mena, muito obrigada, né, por fazer esse movimento e nos permitir nos unir aqui, né? Eu fiquei muito feliz de ver tantas pessoas que eu não conheço, Minas, com Pará, e aí a gente vai cada vez mais se unindo. Então, nós estamos aqui de coração aberto, muito felizes com a sua presença, Mena, que eu sei que você vai trazer uma conversa muito inspiradora, muito transformadora, baseada na metodologia do Pathwork, que, né, é uma metodologia profunda, né, que vai levar a gente ao caminho da nossa essência. Esse tema, essa pergunta que você nos trouxe, ela já nos leva a refletir e traz uma curiosidade. Então, como o conceito de distorcido de felicidade e o eu superficial geram confusão, e o que fazer para sair dela e encontrar o eu verdadeiro? Então você vem e a gente está de braços, ouvidos, coração aberto. Eu convido a todos a estar nesse lugar para te ouvir. Muito obrigada pela sua presença e por enriquecer esse projeto e oferecer tão generosamente o conhecimento que você, com tanta experiência, já adquiriu. Nosso muito obrigada, Mina. E fique à vontade para trazer seu conhecimento para nós. Sua voz, o seu tom. Então, antes de eu começar, eu quero agradecer, né, a oportunidade que vocês nos deram, e aqui não só a mim, mas ao Instituto Patchwork Pará, de nós estarmos presentes aqui com vocês, né? E assim, eu quero dizer que para mim também é um grande desafio, né? E o campo, né, como a gente diz, dessa palestra, dessa live, ele já está sendo formado há mais de 15 dias, desde que a gente entrou em contato, né? Eu, Flávia e Célia. E aí eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, né? E já agradecendo essa oportunidade que vocês nos deram, né? Então, assim, eu, na realidade, meu nome é Filomena, mas vocês me chamem de Mena. E eu, na realidade, a minha profissão de origem é arquitetura. Eu arquitetura, mas é arquiteta de restauração de bens históricos, né? E eu, junto com a arquitetura de restaurar essas edificações históricas, eu fui trilhando o meu caminho do autoconhecimento através do patchwork. Isso eu já faço há mais de 20 anos, são 21 anos mais ou menos. Então, paralelo a isso. E quando eu me dou conta hoje de que a minha profissão de origem, ela tem tudo a ver com o que eu faço hoje, né? O que eu já estou fazendo há 20 anos. Então, é como se eu me restaurasse. Primeiro fui eu, né? Me restaurar internamente, me tornar esse ser que eu ainda estou em processo de me tornar. E que é assim
que no início da minha profissão de arquitetura eu comecei a fazer com os prédios, a entender por sinais que eles me diziam, né, como é que eu deveria restaurá-los, porque a restauração de edificações históricas, o saber parte muito do que aquela edificação sofrida, né, ali esquecida ao longo dos anos, ela precisa voltar a se colocar dentro dessa sociedade. Então, hoje eu vejo que está tudo certo, né? E que esse meu caminho paralelo, que hoje não é mais paralelo, ele é o caminho de fato, porque eu já encerrei a minha atividade de arquitetura há uns 2, 3 anos atrás, e hoje eu já atuo mais nessa área. Então, fui me especializando ao longo desses anos, sou focalizadora da dinâmica energética do psiquismo também, é outra escola que eu gosto muito e que me ajuda a ser quem eu sou. E também fiz uma pós-graduação em psicologia transpessoal, né? Então, essa sou eu, a Mena, que vocês estão conhecendo aqui e agora, que vive em constante mudança, em constante renovação e restauração, seja ela de qualquer coisa que vocês possam imaginar, física, emocional, mental e espiritual também. Então, é assim que eu passo a me apresentar nesse processo. E como o tema diz, é um tema em que a gente vai realmente trabalhar um pouco a questão da confusão, né? Essa confusão duvidosa que muitas vezes vem atrelada a motivações nebulosas. Então, eu vou convidar a todos vocês a gente fazer um pequeno alinhamento, né? Uma pequena meditação. Quem puder ficar com a câmera ligada, ok. Quem não puder, também está tudo ok. Mas que você possa estar com você mesma, né? Esse momentozinho agora, para que a gente possa depois iniciar realmente o conteúdo da nossa live aqui, tá? Então, eu vou pedir para vocês, dentro do possível, que vocês fechem os olhos, ficar com os olhos fechados, deixem eles semi-abertos. Procure se sentar confortavelmente, de preferência, você coloque seus pés no chão. É necessário que você esteja ancorado em você. Ajuste o seu corpo. Se ele estiver na cadeira, na cadeira. Se você estiver deitado, ajuste o seu corpo deitado. Vá tomando consciência de cada parte do seu corpo. Deitado ou sentado, alinhe a sua coluna vertebral. E vá ajustando os seus ombros. Respire suave e gentilmente. E vá posicionando a sua cabeça de forma relaxada, deixando ela levemente inclinada em direção ao seu tórax, de forma que sua boca esteja também relaxada, sua mandíbula, sua língua dentro da boca. E respire suave e lentamente, colocando a sua atenção na sua respiração. E perceba o movimento que você faz ao respirar com o seu corpo. E as sensações com a entrada e saída do ar. Perceba a sensação de estar dentro de si. Gentilmente, vá se observando. O seu olhar e a sua escuta interna. Desde que esse olhar e essa escuta interna chegue até você através de sensações, agora no seu corpo. Vá percebendo que sensações seu corpo lhe traz, lhe sinalizam.
na intenção de se alinhar com seu eu superior, ao eu que não julga, não critica, não justifica, ele apenas observa e segue sempre junto com você. À medida que você se alinha internamente com seu eu superior, veja se é possível ir se disponibilizando a aprofundar o seu processo de autoconhecimento, com curiosidade, para saber mais e mais de si mesmo e do seu verdadeiro eu. E agora, aprofunde a sua conexão com a sua respiração e vá se dando conta de algum desconforto que venha surgindo agora para você, alguma confusão, alguma situação que você está vivendo desconfortável, alguma opinião que há uma contradição de princípios certos, alguma infelicidade que existe na sua vida neste momento. Só se dê conta disso. Utilize a sua respiração para se conectar e aprofundar essa conexão. E à medida que você respira, dando o ar suave lentamente, perceba os seus sentimentos e as emoções que afloram em você agora. Ao longo da jornada da vida, algumas vezes o seu olhar está voltado para um objetivo específico ou parcial do seu caminho. E você esquece da distância que já percorreu, dos obstáculos que você venceu. E vá se dando conta disso agora, neste momento. Mesmo aquelas pessoas que estão participando pela primeira vez deste conhecimento do que é o patchwork. Vá se dando conta de tudo que você já fez na sua vida. E como você chegou até aqui e agora, neste momento. Vá se percebendo. Com a visão mais abrangente do seu cenário, é possível que você perceba se existe alguma confusão na sua vida neste momento. E o objetivo de vida atrapalhado por causa de alguma motivação, que você nem se dá conta da existência dela. A essência dessas palestras, ensinamentos e do método desse trabalho é libertar você de regras postas para que se tornem verdadeiros indivíduos. Mas você trabalhar neste caminho do autoconhecimento e compreender a natureza dele, mas passa a entender a meta, que é encontrar o seu eu real, o seu verdadeiro ser, as camadas por baixo de camadas do eu que à primeira vista parecem ser a sua personalidade. Mas quando você mais avança, mais percebe que não se trata do seu eu real, e sim de tendências e traços artificiais que você cultivou por tanto tempo que elas passaram a ser a sua segunda natureza. E assim parece ser você. Diante de todos os seus passos e dos caminhos percorridos, traga a presença espiritual de Jesus Cristo, o maior ser que já viveu na Terra, o ser que ensinou, viveu e morreu
de acordo com a verdade transmitida tantas vezes, de tantas maneiras, desde que a Terra começou a existir. Permita que a presença espiritual de Jesus Cristo se integre a todos os seus eus, suave e lentamente, e diga para você mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E deixe que essas palavras ressoem em suas células, em seu interior. Siga cada vez mais longe para obter mais e mais alegria e felicidade. Suave lentamente, vá mexendo os seus pés, as suas mãos, levantando as suas pálpebras e se dando conta da sua presença e da presença de todos aqui. Estamos, né? Dos nossos colegas que estão nessa caminhada também, ou que estão iniciando essa caminhada de autoconhecimento. E aí eu vou pedir para vocês, se tiverem um papel ao lado de vocês, que vocês possam escrever se vê na mente de vocês algum desconforto neste momento, alguma situação que você puder estar querendo que traga alguma clareza para você, algum problema que você está vivenciando agora e que você não sabe direito ao certo por que está vivenciando esse problema, né? Algo que você se sinta pouco à vontade, tenso, culpado, né? Algo que incomoda você, que você possa escrever isso do jeito que você vier para você, tá? Então você vai escrever isso neste momento e a gente vai trabalhar aqui um pouquinho isso durante a nossa apresentação. Mas antes de eu começar a nossa apresentação, eu vi que tem pessoas que é a primeira vez que elas estão aqui, que eu, inclusive, chamei, e eu pedi, e eu vou explicar um pouquinho o que é o patchwork, né? Então, na realidade, o patchwork, ele é um caminho prático de autodescoberta e de transformação pessoal, que vai ajudar a gente a se reconectar com a nossa essência, nossas virtudes, qualidades, e assumindo total responsabilidade por nossas vidas. Eu resumo o patchwork dessa maneira, porque é como eu me vejo dentro do patchwork. E esse caminho, na realidade, ele foi desenvolvido a partir de um material que foi canalizado pela Eva Pierhart, entre 1957 e 1979, e esses ensinamentos, eles foram proferidos, né, por uma entidade desencarnada, que a gente chama de guia, e que esse material foi sistematizado em 258 palestras que abordam a natureza da realidade psicológica, espiritual e qualquer outro tipo de informações, como política também, né? Então, temos palestras que abordam a questão da política mais voltada para essa questão espiritual e psicológica, de transformação pessoal. Então, é mais ou menos, né, esse resumozinho que a gente vai estar apresentando aqui para vocês. E aí eu vou compartilhar os meus slides,
Deixa eu finalizar aqui e eu vou compartilhar aqui. A gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma abordagem, tá? Teórica, para que a gente possa ter um entendimento. Tá todo mundo vendo os slides? Sim, Tá, né? Então a gente Estamos vai, sim. tá todo mundo vendo, né? Deixa eu só botar em modo de apresentação. Então a gente vai abordar um pouquinho essa parte teórica. E aí eu vou falar um pouquinho das palestras que eu juntei aqui para abordar isso. E como a gente está falando de confusão também, né? Uma das palestras aborda a confusão. Essa pergunta que eu coloquei aqui e que a Célia falou, eu fiz de outra maneira também, né? Como a confusão é formada a partir do conceito distorcido de felicidade do eu superficial e o que fazer para sair dela e encontrar o eu real e verdadeiro. Na realidade, a pergunta que a Célia falou foi essa: como o conceito distorcido de felicidade e do eu superficial geram confusão e o que fazer para sair dela e encontrar o eu real verdadeiro. Parecem a mesma coisa, né? Mas na realidade criam uma certa confusão, né? Porque na realidade as nossas motivações elas vão ser formadas por esses conceitos distorcidos, que eu estou chamando aqui de conceito distorcido de felicidade e do eu superficial, tá? Então a gente vai agora, eu estou trazendo 3 palestras para a gente responder a essa pergunta, né? Que são a palestra 58, que fala o desejo de felicidade e o desejo de infelicidade. A palestra 74, que ela fala sobre confusões duvidosas e motivações nebulosas. E a palestra que fala o eu verdadeiro versus os níveis superficiais da personalidade, pecado e neurose, conceitos divididos que geram confusão. Então, a gente vai aqui falar sobre o conteúdo, é lógico. Essas palestras, elas têm uma história íntima relacionada comigo, porque eu digo que elas surgiram na minha vida num momento bem difícil, em que eu estava passando por um processo de uma dor profunda, com uma irmã minha, no estado terminal, e que acabou vindo a desencarnar, e também no momento em que eu estava fazendo uma assistência do patchwork numa turma aqui em Belém. E, ao mesmo tempo, eu me encontrava nessa encruzilhada, né? O que é que eu faço? Dou assistência para minha irmã ou eu dou assistência para a turma, para que eu estava acompanhando há mais de 4 anos, né? 4 anos e meio. E aí eu fui, e eu não escolhi as palestras, porque eu fui a última pessoa a pegar as palestras. E eu digo que elas me escolheram. E está tudo certo, porque quando elas chegaram, eu comecei a aprofundar o conteúdo das palestras, eu vivenciei essas palestras a partir do desencarne da minha irmã. E isso foi um aprendizado muito grande para mim, porque me ensinou que mesmo na dor, e com toda essa dor que a gente sente, que a gente encara essa dor, a gente tem escolhas, desde que a gente abra mão, né, desse desejo de infelicidade. E quando a gente se depara com ele e abre mão, renuncia a esse desejo, a gente se abre
para o desejo de felicidade. Então, elas são, até hoje, qualquer dificuldade de muita dor que eu viva, eu pego as 3 palestras e elas me linkam, elas me alinham nesse processo. Então, eu vou trazer o conteúdo que mais me toca dessas 3 palestras e que me ajudaram a, a, como é que se diz? A transpor todo esse processo de dor que eu vivenciei, né? Dessa perda ilusória. Então, eu começo com essa imagem e eu gostaria que vocês observassem essa imagem, o que é que ela causa para vocês, o que ela traz para vocês, ao mesmo tempo que ela é sedutora, ela não tem forma, né? E aí eu trago a relação dessa imagem com a confusão, né? E como ela se manifesta, né? Então, o que seria essa confusão e como ela se manifesta? Na palestra 74, ela traz para a gente que em 9 de cada 10 vezes você nem mesmo sabe da existência dessa confusão, né? Então, a gente vive mais no estado de confusão do que a gente possa imaginar. E a gente nem tem a noção que está no estado de confusão. E aí, como é que essa confusão ela se manifesta na nossa vida? Então, ele diz para nós que essa manifestação é exterior e que ela nos dá um sentimento de desarmonia, desagrado, ansiedade ou raiva, mas a gente não sabe exatamente o que é a confusão e qual o pensamento que nos leva a essa incorreção dessa confusão, né? Uma coisa que não é muito correta, a gente não tem essa noção, e que é consciente ou inconsciente. Então, são pensamentos que podem ser conscientes ou inconscientes. E aí, eu trago aqui também uma outra palestra, que é a 94, junto com a 74, que ela diz que também, para a gente verificar onde, na sua opinião, há uma contradição de princípios certos. Mesmo que no momento as coisas estejam indo bem do lado de fora, mas internamente, dentro de você, falta paz de espírito naquele aspecto da sua vida, naquela situação. Então, assim, não adianta, eu estou seguindo regras, normas, né? Eu estou fazendo tudo certo, mas eu não estou feliz, eu não estou me sentindo em paz em alguma parte da minha vida. Então, ele diz que é para a gente tomar consciência disso. E aí, também na palestra 94, ele traz uma outra maneira dessa confusão se manifestar. Ele diz que todas as distorções de conceitos, elas nos levam à confusão. Então, essas distorções, elas estão muito ligadas às nossas imagens que a gente tem, né? Às nossas concepções errôneas que a gente, ao longo da vida, adquiriu, né? Aquelas vozes que a gente ouve dos nossos pais, das nossas mães, né? E que ele também fala que pecado, mal e neurose é tudo a mesma coisa. Porque, na realidade, o que é pecado para a religião é também para a psicologia moderna, é considerada como neurose, né? E nada mais é do que onde quer que exista uma distorção, uma imagem, uma repressão, uma imaturidade, aí existe também, né, pecado, existe mal. E a neurose, ela significa sempre essa falha, né, de caráter.
e que ela está sempre pautada no egoísmo, na cobiça, no orgulho, na covardia, no egocentrismo, na crueldade, de uma forma ou de outra. Então, que a gente possa ver como é que isso atua na nossa vida, tá? Deixa eu passar aqui rápido, que eu passei errado. Gente, espera lá que eu estou só um instantinho. Deixa eu voltar aqui, tá? Ma- Não, gente. Então, assim, como é que a nossa criança interior, ela atua na confusão, né? Como é que essa nossa criança, ela vai atuando na nossa confusão? Então, ele explica aqui para a gente, né, que é através das nossas reações emocionais e também das nossas motivações egoístas. Então, as reações emocionais, elas são profundas, sempre mostram a criança atuando dentro de você. Essa criança, ela é autocentrada, é ignorante, e por causa do autocentrismo e da ignorância, surgem as motivações egoístas inconscientemente ou às vezes conscientemente. Então, isso é importante a gente ter essa noção que podem ser inconscientes. Inconscientes quando elas vêm da nossa criança egotista, aquela nossa criança destrutiva. Então, ela vem, às vezes, sem a gente controlar. A gente não tem consciência, mas às vezes também vem conscientemente, porque ela vem já de um eu, né, que inferior, que quer fazer a gente, né, sofrer, a gente viver na negatividade. Então a gente vai se relacionando com a vida dessa maneira e deixando que essa nossa criança ela se relacione também dessa maneira com a vida. E aí ele vai falando para a gente do desejo de felicidade, né? Esse desejo de felicidade aí que vem aparecendo na nossa vida. Então, como é que esse desejo de felicidade, ele... Ai, gente, espera lá. Como é que o desejo de felicidade, ele vai existir? Ele diz que esse desejo ele é universal. Porque, na realidade, ele existe em todo ser vivo. É uma emoção primária, a gente nasce com ele, né? Mesmo que seja um conceito que ele seja certo ou errado, verdadeiro ou distorcido, a gente nasce com esse desejo, né? De felicidade. E como é que acontece o desejo, ele chama incorreto de felicidade, tá? Mais essa infelicidade aí, tá? Esse desejo incorreto de felicidade. Como é que isso acontece? Esse desejo. Ele diz que no início, né, que o bebê, ele nasce, ele chora. Então ele chora porque ele sente fome. Mas ele sabe ele só tem sensações no seu corpo, né? Então, quando a mãe alimenta ele, ele para de chorar. Mas esse movimento é porque, na realidade, ele não tem a noção de tempo. E para ele, esse tempo ele é infinito, na realidade. Ele só sabe que é agradável e desagradável. Então, essa sensação, ela fica impregnada no seu corpo. Para ele, ele está confortável ou desconfortável. E isso vai para a vida dele, né? Quando ele cresce. Então, à medida que ele vai crescendo, ele acredita que ele vai ser feliz. De que maneira? Ele vai ser feliz porque ele pode ter tudo que ele quer, do jeito que ele quer e da maneira que ele quer. Ou seja, ele acredita que ele tem um domínio onipotente
e uma obediência inquestionável. Todo mundo vai fazer aquilo que ele quer, né? E na realidade, todo mundo está ali para servi-lo. Só que ele sai, ele cresce, ele deixa de ser bebê, ele vira uma criança. E o que é que acontece com essa criança? Né? Essa criança, ela, ela percebe que o universo que está ao redor dela, ele começa a se manifestar. E aí a manifestar dizendo para ela, né? Negando esse desejo dela, que é esse desejo dessa domínio, que ela quer ter o domínio sobre tudo e sobre todos, e dessa obediência, ela quer que todo mundo obedeça a ela, né? Que todo mundo sirva a ela, porque ela quer, na realidade, que todos amem ela, né? Então, ela está naquela criança que quer 100% de tudo, né? Então, ela aprende com o meio ambiente que está circundando que isso que ela acredita que é felicidade está sendo para ela censurado e negado. Então, ela cresce com esse desejo e ela não é só cresce, ela esconde esse desejo, né? Ela vai colocando esse desejo cada vez mais escondido na sua psique, na sua alma, ao ponto dela não ter mais a noção desse desejo que ela tem de, de felicidade, mesmo que seja um desejo, né, incorreto de felicidade, né? E aí o que é que acontece? Ela vai crescer, vira adulta, mas esse sentimento, esse desejo de felicidade, mesmo adormecido, ele vai, incorreto, ele vai se manifestar na vida adulta dela, né? Ele vai se manifestar na sua vida adulta. E às vezes a gente pensa, mas isso aí não é verdade. Isso é uma coisa que não é verdadeira. Não é verdadeira, sim, mesmo que você seja um adulto que tenha um comportamento sensato e seja um adulto coerente, essa criança, ela se manifesta de vez por outra, né? Porque ela está no seu inconsciente, tá? E aí, como é que isso se manifesta na sua vida adulta? A criança, ela entende que o meio ambiente, as pessoas querem que ela se torne perfeita, porque já que é negado para ela, é censurado, então se ela for perfeita, né, as pessoas vão olhá-la, vão amá-la, vão querê-la, né, vão acariciá-la. Então, ela acredita que ela precisa ser perfeita para não ser censurada, para não ser negada, né, o amor não ser negado a ela. Então, ela cria essa luta pela perfeição. Durante a sua vida, isso se manifesta. E também o domínio onipotente, porque ela acredita que se ela tiver esse domínio onipotente, ela vai ser perfeita também. Ela vai ser feliz, porque ela vai controlar tudo e vai ser perfeita. E aí, na palestra 58, né, ele traz que a gente cria aí um círculo que vai num sentido que se eu for perfeito, eu serei amado e feliz. E se eu dominar no outro sentido, se eu dominar o que preciso para ser feliz, serei perfeito, né? Então, isso vai se manifestando na sua vida, essa luta. Só que esse conflito que você cria inconscientemente, pela busca incorreta da felicidade, ele vai te trazer sentimentos que são sentimentos que não são agradáveis para você, né? Então ele diz assim, ele pensa, né?
Talvez se eu me tornar perfeito, como o mundo exige, finalmente conseguirei a aprovação e o domínio que me trarão a felicidade. E aí, né, surgem sentimentos, porque eu vivo num conflito inconsciente. E aí vai surgir sentimentos de inadequação e inferioridade, de lamentação e culpa. Então, esse movimento, ele se manifesta na nossa vida de uma maneira sutil, silencioso. Ele se manifesta de maneira que eu vou sabotando escolhas. Eu me saboto, faço escolhas dolorosas, negativismo e atitudes que fecham portas ao invés de abrir. Ou seja, eu nem me dou conta que é todo esse processo aí de lidar com o perfeccionismo, né? E é interessante que ele diz que ele traz essa questão do perfeccionismo porque ele diz que nós não estamos buscando o perfeccionismo para amar mais e doar melhor. Ele diz que o nosso perfeccionismo ele está sendo pautado aí em motivações egóicas, né? Da mesma maneira do domínio, né? Ele quer dominar para ser feliz, para ser perfeito e para ser amado, né? Então, aí tem também uma outra motivação que é egóica. Então, isso está muito vinculado com a nossa criança egotista, destrutiva, né? Que ela silenciosamente vai nos levando para esse lado da sabotagem, né? Da negatividade, fechando as portas. E eu começo a perceber que eu recaio sempre naqueles mesmos padrões, que eu não sei mais como é que eu mudo isso. Eu estou provocando em mim aí, né? Aí eu já estou começando a provocar em mim um desejo de infelicidade, né? Então é importante que tudo isso que acontece é por causa dessa exigência absoluta de aprovação e admiração que eu quero ter das pessoas, né? E aí ele diz uma coisa interessante, que a gente tenha muito cuidado, porque dentro dessa dinâmica dessa criança, né, destrutiva que se manifesta, eu também distorço o conceito de amor. Eu, dentro desse conceito, né, dessa criança que ela quer o amor, é porque ela quer que todo mundo atenda a ela. Então, se eu for amado, eu terei súditos e vassalos. É a palavra que ele usa, né? Então, e a gente às vezes faz isso com o pai, com a mãe da gente, né? Porque a gente quer que eles façam aquilo que a gente quer. Isso é algo que faz com o nosso companheiro, com os nossos filhos, né? É uma maneira distorcida de amar. E aí ele diz que a gente precisa ter muito cuidado quando ele é trazido esse conceito, né? Que é esse conceito de, de amor incondicional. Ele diz que é importante a gente ter noção do que é esse amor incondicional, porque é tipo uma manipulação que a gente faz, sabe? Aquelas pessoas que são muito amorosas, às vezes, né? Estão prontas para tudo, extremamente amáveis, então que a gente possa se perceber, né? Quando a gente está nesse amor distorcido, porque isso serve para confirmar a fantasia da criança. Então, se me amarem incondicionalmente, fizerem o que eu quero, então serei feliz, né? Ele diz que cuidado, porque se você forçar esse sentimento
de amor, né? Esse sentimento de amor incondicional, você vai fadar a sentir fracasso, culpa e autodestruição. Você mesmo vai se sentir mal nesse processo, né? Então, a gente precisa ter consciência disso. E aí, como é que nasce, né, esse desejo de infelicidade? Como é que esse desejo de infelicidade ele vai nascer? Ele vai nascer aí em função desse esforço que se faz para não sentir a dor real, que eu não quero sentir a frustração, eu não quero me sentir vulnerável, eu não quero me sentir, dizer assim, eu não quero me sentir vulnerável mesmo, né? Então, eu quero, eu acho que a dor que eu vou sentir dessa frustração, ela é muito grande e eu não sustento essa dor. Então, isso nos leva a uma maior dor, que é a dor real. Então, na realidade, nasce dessa fuga aí de você sentir essa dor, que é uma dor real, que é doloroso, a gente não vive sem dor nesse mundo, né? Então, ele diz que isso é ilusório, você viver sem dor, então esse desejo de enfermidade, ele nasce desse medo da nossa criança interna, dela sentir essa frustração, essa dor real, né? Então ela vai, e aí eu faço uma relação aqui, eu coloquei aí essa imagem proposital, né? Então é quando eu digo que eu estou caindo no buraco, sabe? Eu tô me perdendo de mim quando eu estou deixando de sentir a dor, que é a dor real, né? Que ela vem através da frustração. Quando eu estou fugindo da frustração, é que ela é natural, porque se a minha motivação ela for uma motivação egóica, eu vou, é fadado que eu vou me sentir frustrado, né? Então, eu coloquei essa imagem aí do buraco, porque é como se eu me perdesse de mim, eu estivesse me perdendo, né? E aí eu começo a colocar a culpa no meu entorno, eu começo a colocar a culpa no meu companheiro, eu começo a colocar a culpa nos meus filhos, né? Eu começo a colocar a culpa nos meus amigos. Então, na realidade, eu nem consigo, tem momentos de tão. Eu nem me dou conta que eu estou na frustração, que eu não consigo me ver dentro do processo. E quando eu não consigo me ver dentro do processo, eu não assumo, né, a minha autorresponsabilidade dentro desse processo. Então, aí eu nem consigo ver e perceber a lei de causa e efeitos. Então, ele diz que quando eu consigo já perceber que eu faço parte do processo e que eu causei uma parte, né, dessa criação, dessa infelicidade, dessa situação que eu estou vivendo, então isso já é um grande passo. Isso já é um grande passo para eu poder ir me conhecendo um pouco mais, né? E aí, como é que o ser humano imaturo emocionalmente, ele, na realidade, não encontra felicidade? Como é que ele age quando ele não encontra felicidade? Aí ele pensa assim, né? Como a felicidade me é negada, porque os outros me negam a felicidade, né? Não sou eu que me nego a felicidade.
e é inevitável, ela é imposta a mim, contra a minha vontade, é melhor eu tirar proveito da situação e transformar uma desvantagem em uma vantagem. E vou procurar desfrutar a infelicidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei essa palestra, estudei essa palestra, eu disse, gente, é muito louco isso. Eu mesmo estou produzindo a minha infelicidade, né? Mas com a caminhada do autoconhecimento, eu comecei a ver que realmente eu produzo a minha infelicidade. Por isso que eu estou aqui hoje, né? Eu estou aqui hoje para ver que quando eu caio no buraco, eu posso sair desse buraco, porque eu mesmo me direcionei para esse buraco. E que isso se torna mais fácil quando eu percebo que eu caminhei para esse buraco, né? E que essa culpa, essas lamentações, esses sentimentos que vêm em função dessa, né, dessa infelicidade que eu estou provocando, eu tenho mais vontade de sair desse processo, né? Então, ele diz, quando a gente age dessa maneira, eu não me humilho. É como se eu transformasse a humilhação em um ato de domínio, né? Então, assim, eu vou dominar mesmo a infelicidade. Então, é o controle, né? Como a gente, às vezes, se vê no controle. Como é que eu estou nessa parte controlando? E aí ele diz que o que é pior de tudo isso é você perceber que você é a culpa de você perceber que você provoca e colhe infelicidade. Essa é a culpa maior. Então você fica com raiva de você mesmo, porque você provoca, né? A culpa, ela vem de dentro para fora. Você vai se dando conta disso, né? E aí ele disse também uma outra coisa aqui que é importante, que a gente, esse conceito de infelicidade, distorcido, né, de felicidade, também está atrás do eu idealizado e da imagem de Deus. Desse eu idealizado que eu crio um idealizado, nós todos criamos, né? Porque eu não quero sofrer. Então, eu crio essa outra vestimenta para que eu evite a frustração e o sofrimento. Mal eu sei que eu crio mais frustração e mais sofrimento se eu encarasse as minhas sombras, as minhas negatividades e olhasse melhor para mim. E a outra coisa que ele diz que também é essa imagem distorcida que eu tenho de Deus, né? Então, também está ancorada aí nesse conceito distorcido de felicidade. Então, ele traz aí, né, esse eu idealizado, que é sempre uma expressão dessa distorção básica desse conceito, incorreto de felicidade, e a imagem de Deus, porque eu também quero ser um regente, né, onipotente. Então, esse ser humano imaturo, o meu ser humano imaturo, que é essa criança imatura, ela quer ser Deus em seu pequeno universo, seja ele qualquer que seja o pequeno universo. Ele quer controlar, prever, exigir, garantir-se, tudo isso para não sentir a dor real. E essa é muito interessante porque a gente vê isso nas crianças, né? Quando as crianças, esse exemplo era para eu ter dado anteriormente, mas as crianças, 5 anos, eu tenho uma netinha com 5 anos, então ela se expressa, né? Ela expressa muito bem quando ela quer todas as atenções para ela quer tudo para ela quer controlar, né, tudo. Mas isso é inconsciente, porque ela é uma criança. Ela ainda não tem a noção, o ego formado. Ela está em formação,
né? Mas isso já está impregnado lá nas sensações, desde quando ela era criança, né? Então, isso é importante. Ele traz esse conceito e também ele diz, né? Ele diz aí que uma outra coisa, né, é que a gente precisa, para a gente encontrar o nosso, para nós encontrarmos, gente, desculpa, é porque aqui como é que se diz? A barrinha aqui vou passar ela para baixo. A barrinha aqui do Zoom fica me tirando a minha visão. Então, como encontrar o eu, né? Esse eu real. A gente precisa compreender a concepção de perfeição divina. Isso ele traz na palestra 94, né? E quando ele diz assim, que a gente precisa quebrar esse conceito do que é perfeição divina, né? Porque a gente acha que você supõe que o eu real e divino aparece de uma forma perfeita, uma perfeição rígida, com um padrão uniforme. Isso atrapalha vocês, mais que as suas imperfeições, tá? Então, ele diz que esse conceito de que a perfeição é ser santo, né? Esse conceito é um conceito que atrapalha muito a nossa caminhada, né? Então, que perfeição não é isso, né? Nós estamos muito mais perto da perfeição do que a gente possa imaginar, né? Então, ele diz isso na palestra 94, porque ele fala do eu superficial, e ele traz aí desse eu superficial toda essa questão, né, que ele traz de quando você está no eu superficial, é quando você está pautado em regras, normas, mas mesmo assim você ainda sente um desconforto, você ainda não está em paz, você está ansioso, né? Mas você está pautado por tudo isso. Então, ele diz que a sua verdade interna, ela ainda não está descoberta. Então, que você precisa até burlar essas normas, essas regras, para poder encontrar em você, né, esse estado de paz. Então, ele traz isso para a gente aqui, tá? Para a gente trazer esse estado de paz. E aí, como encontrar o eu real e o desejo de felicidade nesse processo, né? Que eu mesmo estou produzindo aí o desejo de infelicidade. Ele diz o seguinte, aí eu trago o conteúdo da palestra 94, em que ele diz que a gente precisa encontrar um ponto dentro da gente, que esse ponto ele é um ponto bem, né, oculto dentro de nós, em que, em algum lugar, esse problema, exatamente no problema que você está lidando, e pode ser algo muito sutil, como uma ilusão, uma corrente de pressão, uma atitude, ou um ego, um apego emocional. Então, ele diz que a gente precisa encontrar esse ponto oculto nessa situação, né? Então, isso age na sutileza, né? Porque aí tem uma necessidade envolvida da criança, pode ser uma necessidade envolvida da sua criança, seja ela verdadeira ou falsa, substituindo o seu eu real. Então, eu preciso identificar, né, esse ponto que traz essa ilusão, que traz toda essa concepção, essa pressão, esse apego emocional. E eu preciso renunciar a esse ponto.
Aí ele traz uma coisa que é extremamente importante para nós, que é a resistência, né? Que a gente tem em desapegar a esse ponto. E aí ele diz que enquanto a gente não desapegar a esse ponto, né, a gente, na realidade, a gente não dá oportunidade para o desejo de felicidade entrar na nossa alma, né? Então ele diz assim, que à medida que o ser humano amadurece espiritualmente, ele compreende uma verdade mais elevada. A felicidade não é a ausência de dor, nem a realização imediata dos desejos, mas a capacidade de permanecer em paz diante da vida como ela é, né? Então, ele diz que a gente vai precisar aí trabalhar sair desse buraco. Eu estou trazendo a imagem do buraco, né? É quando eu começo a dizer assim, poxa, eu quero abrir mão disso. Isso está me trazendo, eu consigo já perceber que eu cocrio essa infelicidade. Eu já consigo perceber que não é o mundo que me cerca que está criando essa infelicidade, mas sim sou eu mesma que a felicidade chegar até mim, né? Então, ele vai sinalizando como é que a gente deve fazer para encontrar esse ponto de renúncia e abrir mão dessa ilusão. Eu preciso pagar o preço. E pagar o preço significa também sentir a dor, né? E sentir a dor real. Eu não preciso achar que a dor é maior do que eu não posso sustentar essa dor. Então, aí ele diz, né? Como é que eu faço para fazer isso? Então, ele diz o seguinte, que a gente não precisa eliminar a criança interior, mas eu preciso trazê-la à luz e educá-la. Eu preciso enxergá-la, sem máscara e sem culpa. Então, eu preciso, na realidade, começar a acolher a minha criança. Essa criança já me dá conta dessa criança egotista, que ela se tornou egotista por causa da ferida, da dor da ferida dela durante a sua infância, né? Então eu vou trazer essa criança para o meu colo. Aí o medo de sentir a dor real, né? Eu não preciso mais ter medo dessa frustração, porque eu já tenho consciência de que essa dor, eu consigo sustentar essa dor, porque ela é uma dor, ela não é ilusória, ela é real, né? E o que aqui eu estou apegado à minha perfeição, né? E aí eu vou também me percebendo que de vez em quando eu gosto, né, de estar no sofrimento, nessa secreta atração pelo sofrimento, isso me alimenta. Então, eu preciso dizer, não quero mais isso. Eu não desejo mais isso. E aí eu posso identificar o que eu preciso renunciar. Então, trazendo um pouco da minha história aqui, compartilhando com vocês, da dor da partida da minha irmã, da morte, né? Então, eu pude perceber que o meu desejo infantil do domínio, né, era da família. Eu queria, na minha ilusão infantil, é que com a morte dela, a minha família terminaria. Eu sou a última da família, né? Dessa geração. Então, essa minha criança, eu não queria de jeito nenhum. A minha raiva era imensa, eu não queria que ela se fosse. E quando eu percebi que eu estava identificada com esse medo, que era esse medo
de deixar ela ir aí. Eu senti a minha dor, né? E que isso era uma ilusão da minha criança, de que a família ia terminar, porque não é verdade. Eu tenho a minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos, tenho meus enteados, tenho meu marido, né? Eu tenho essa família, eu tenho toda essa caminhada de felicidade com eles e que eu posso, né, entender que eu não sou perfeita, porque ainda tinha a questão da perfeição envolvida nesse processo, porque a minha mãe no leito de morte pediu para eu cuidar dos meus irmãos e do meu pai, e eu vi todos irem embora. Então eu não sou perfeita. Eu fiz sim as minhas escolhas. E eu fiz sim aquilo que eu podia fazer por cada um deles, mas que eles também tinham as suas escolhas, né? E que eu não quero mais sofrer. Eu quero dar espaço, eu quero trazer a alegria para dentro da minha vida. Eu quero viver momentos diferentes. Eu sei que a dor, ela existe, ela sempre vai existir, mas eu posso sustentá-la e trazer a leveza dentro do que é possível da minha história para essa minha caminhada, essa minha nova caminhada, né? Ah, então, eu comecei a fazer todas essas reflexões, né, para que eu pudesse, naquele momento de muita dor, de partida, trazer para mim, né, trazer para mim essa saída aí do buraco, como eu digo, né, sair desse buraco. Saída eu sei que eu posso cair várias vezes no buraco, mas hoje eu tenho consciência que eu saio desse buraco. Gente, vocês estão vendo eu passar os slides? Não, parou de passar os slides no Agora como que encontrar travou. o eu real. Poxa, espera lá, deixa eu ver aqui. Poxa, Para mim, travou no como encontrar o Se eu real. você quiser fechar e abrir de novo, ou então a gente abre Que para você, pausou Pena. o compartilhamento de espera tela. lá, deixa eu abrir de novo aqui, rapidinho. Porque eu mexi aqui incorretamente. Desculpa, tá, gente? Estão vendo agora? Sim. Então, rapidinho aqui, só para gente ter. É porque eu não estou vendo aqui o negocinho, sabia? Só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui, ó, certo? A gente saindo do buraco, ponto de renúncia que eu falei, certo? Então, a gente sai do buraco, olhando todo esse processo, tá? Que eu compartilhei agora com vocês. E aí a gente vai para um adulto, né? Aquele adulto que comanda a nossa vida para que a gente possa dar os nossos próximos passos. Então, eu vou trazer um pouquinho de cada palestra, que diz que ser adulto, na palestra 74, significa considerar todos os acontecimentos negativos e ver o que pode aprender com eles. 78, a dor não é algo que precise ser eliminado a um custo tão elevado que a dor resultante desse esforço. E ainda pior que a dor que a pessoa procurava evitar, né? Então, aí a gente vai. Então, ele diz: sempre que vocês agem a partir do eu real, estão totalmente unidos interiormente. E não existe dúvida, nem confusão, nem ansiedade, nem tensão.
vocês não estão preocupados com a aparência do ato aos olhos dos outros. Tampouco estão preocupados com o princípio ou regra, mas estão preocupados com o efeito do seu ato sobre os outros e sobre si mesmo, sobre as consequências, né? Então ele diz, ele nos traz isso, né? Muito quando a gente está unido com o nosso eu real, a gente não tem dúvida de nada. Se a gente tiver no nosso eu superficial ou na motivação nebulosa, que parte dessas motivações egoístas, a gente, na realidade, não vai se sentir em paz, né? Então, o eu real é quando você consegue transitar pela dor, sai de um lugar e vai para o outro. E ele diz nessa palestra 94 que os sentimentos, todos os sentimentos, elas têm as duas faces. Mesmo o amor, a compaixão e a autopiedade, né, são facetas de que elas se complementam, né? Então, na realidade, a gente precisa transitar pela dor, né? Saber transitar. E é isso que é importante para a gente. E eu vou passar aqui, esse aí é o final da palestra, mas eu vou colocar aqui para vocês o poema que eu me inspirei, né, quando eu fiz aqui esses slides e coloquei a gente caindo no buraco, saindo do buraco, né, dando os passos para frente. Que ele diz o seguinte: ando pela rua e há um buraco no fundo da calçada. Eu caio, estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. Ando pela rua, pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha, ainda minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim caio, e assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Imediatamente. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Ando por outra rua. Então, na realidade, esse poema eu tirei do livro tibetano do Viver e do Morrer. Vocês conhecem, mas eu acredito que grande parte de vocês tenha conhecimento desse livro e também desse poema, né? Então, uma pena que eu confundi as bolas aqui na passagem dos slides, mas a barrinha do Zoom, lá em cima, eu, na hora de clicar, teve que ter clicado em pausar, né? Mas tudo certo, né? É assim, a gente tem que trabalhar com as nossas imperfeições. E essa é uma imperfeição minha que pode se tornar uma perfeição em algum outro momento, né? Então, trazer alguma coisa de vocês, né? Não sei se com o que eu trouxe deu para vocês ampliarem um pouco o que vocês estão
sentindo, percebendo dessa confusão, né? Tem um espacinho aí para a gente conversar. Eu sei que já são 9h20, né? Mas tem uns minutinhos, nem que seja 5, 6 minutinhos aí para a gente conversar, mas o conteúdo é extenso mesmo, e, mas está tudo certo, está tudo certo. Eu não sei se tem alguma pergunta. Tem, meninas? Tem alguma perguntinha? Alguma pessoa tem alguma dúvida que você queira tirar na prática? Vamos ver o que é que aparece aí. Podem escrever no chat. No chat são só elogios mesmo. Acho que está todo mundo Mas era tocado aqui bom com o trazer uma conteúdo. coisa prática. É que quer trazer uma coisa prática. Terezinha, minha colega e companheira de grande jornada. Boa noite para vocês. Eu gostei muito, Mena, desse final onde tu colocas o nosso caminhar naquelas frases do livro, né, tibetano, porque a gente lê, estuda, ensina, né, e no fundo, enquanto tu falavas, eu fui anotando algumas coisas relacionadas a um processo pessoal e identifiquei realmente esse desejo profundo ainda, né, de que as coisas sejam do meu jeito. E constatar isso, me pareceu que eu caí no buraco, mas eu já sei onde eu estou, né? E é um consolo, porque a gente cai muitas vezes no buraco. E é bom sempre ouvir, sempre, é, por exemplo, essas lives da Petrópolis de Minas, assim, são uma bênção mesmo, porque tu revives, tu escuta, né? E agradecendo até a regional, porque a gente pensa, eu pensava, eu já tinha chegado nesse buraco com um pouco mais de conhecimento, mas não, né? Então, assim, reviver isso ficou mais claro, e quando fica mais claro, fica mais fácil de sair, né? Não com aquele salto alto, né? Daquela foto com a mulher né? Aquela que transita pela rua, né? Que eu botei Sai descabelada, assim, na entendeu? escada. Mas sair já é um lugar que a gente quer chegar, né? Sair. E realmente a inconsciência dessa ação, dessa parte imatura da criança agindo, a gente precisa realmente estar vigiando, né, muito sobre isso, porque se confrontar que esse lugar é criado e querido por nós, nessa intenção de obter o que nós queremos, é realmente, é realmente enlouquecedor, né? Porque quando a gente está no processo, às vezes, assim, agora não, que a gente tem realmente, pode buscar ajuda de uma maneira mais fácil, né? Mas é um lugar bem difícil, né? Um lugar difícil. Um lugar difícil, mas a gente sai, né? Quando a Sai do gente, buraco. quando a gente Agora a gente já sabe como sair, né? Como puxar a cordinha, né? E sair, né? A gente pode até cair, mas a gente já tem essa condição. Quando a tem a gente começa
Pode não ter o desejo, mas a condição a gente já tem, né? Quando a gente vê que a gente não tem o desejo, é que é difícil. Mas é um processo, né? O caminhar, né? A gente caminha, 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 cai, caminha, caminha, caminha. O processo é não desistir de caminhar, né? Porque aí demonstra que a gente realmente quer, né? E aí é isso. E a Silvinha sabe do que eu tô falando, né, Silvinha? Tá Sei entendendo? perfeitamente, minha querida colega. E, Obrigada. eu vou, tem uma palestra que eu gosto muito, né, que é a que eu estou estudando atualmente, que é a 245, se eu não me engano, né, Ivone? Que é os níveis os níveis, causas e efeitos e os níveis de consciência, Hum, é a 245. Para quem está nesse processo de tentar sair do buraco, né? De você buscar criar espaço dentro de você para que o desejo de felicidade ele se ancore em você, essa palestra ela é perfeita. Ela é maravilhosa. Então, uhum. assim, ela está sendo hoje, né? Porque senão eu me perco de mim. Porque é muito fácil a gente se perder da gente. Porque a demanda externa, ela é muito grande. Ela é muito grande, é de filhos, é de irmão, é de doença, é de trabalho, é, é muito, a demanda é enorme. E se a gente não se tivesse olhando o tempo inteiro, a gente se perde da gente. Isso é É, verdade. e aí a gente cai no buraco, bicho. E É, aí sim. E a gente vai se dando conta de como a gente produz, cocria esse desejo incorreto de felicidade que dá o link para o desejo de infelicidade, é. né? É assim, é como, sabe, às vezes eu me vejo num cabo de guerra, em que eu puxo de um lado e puxo do outro, né? E Uma ferramenta também boa, que eu tenho encontrado os recursos muito bons, é na prece e na Uhum. meditação. Se a gente não tem hábito da prece nem da meditação, a gente pode pedir na prece. Fazer uma prece pedindo para que a gente possa ter disciplina para fazer a meditação e a prece. E nem que seja assim, reservar 10 minutos, 5 minutos por dia para esse. Entendeu? Então, a prece e a meditação ela é um recurso fundamental para a gente não cair nesse labirinto da vida, nas demandas. Ele Verdade. ajuda a, pelo menos, a gente começar a se centrar, para começar a se observar, para começar a perceber, para começar a aceitar. É. Eu tenho feito a prática, né, de meditação há um tempo assim. Gente, mas às vezes é difícil, hein? Às vezes, quando eu estou muito agitada, para me acalmar e centrar, ainda preciso treinar bastante. Pois Mas eu também tenho, mas eu venho pedindo na prece para que eu tenha, que eu crie essa disciplina. E assim, esse recurso, a gente tem o recurso da prece, que ela é fundamental, que qualquer um pode fazer, e a gente não utiliza isso. A gente acha que mas o quanto é nesse caminho, o quanto ele é fundamental para que a gente estabeleça essa disciplina e esse começo. Porque precisa começar a iniciar. Por onde eu começo? Por uma prece. é verdade, Nazaré. Bem lembrado. É a conexão, né, com o seu eu superior, né, com a sua luz divina que ele traz, que a gente precisa fazer, né? Oi, Vanúzia.
Oi, querida. Bem, Prazer estar aqui. Amei sua palestra, foi maravilhosa. Obrigada obrigada. por trazer a sua experiência, fica bem mais é, fácil, né, de assimilar. E eu queria trazer uma questão aqui que me tocou muito na tua palestra, que foi quando você colocou a importância de sustentar a dor real. E eu estou linkando aqui com um problema que eu passei recente e vejo quanto isso é uma chave, literalmente, de sustentar a dor real, porque não é tão simples assim, é você encarar, quando você lê um título, né? O desejo da felicidade e o desejo da infelicidade. Como assim eu vou desejar a infelicidade? Isso não é tão palpável assim de entendimento, né? Pelo menos para mim, ainda que estou no percurso ainda de aprendizado desse caminho, não é tão palpável de entendimento de como eu posso desejar a infelicidade. Mas com essa tua chave, né, com esse eu consegui, naquele momento que eu passei pelo problema e que eu me permiti atravessar a dor real, eu dei peraí, eu preciso de um tempo para esse problema, eu estava numa discussão, né? Eu preciso de um tempo, me ausentei, atravessei, fui lá na minha criança, atravessei toda a minha dor real, aquilo que realmente eu estava carregando durante anos e anos, durante toda a minha vida. Quando eu atravessei essa dor, eu pude perceber agora com a tua fala que eu estava no desejo da infelicidade. Era mais fácil eu desejar aquela infelicidade onde o externo me provocava a dor do que eu atravessar a minha dor, do que eu sentia, do que a minha criança sentia, da insegurança que ela sentia, certo? E aí agora ficou, sabe, fez puf, entendi. Lá aconteceu o processo de forma natural, por eu estar já no caminho, né, por já ser uma estudante do caminho. E agora, com a tua aula, eu consegui ver, consegui concretizar o que é esse conceito, sabe? Conseguir entender o que é esse conceito com essa tua fala. Eu quero te agradecer por isso. Você sempre me dando suporte. Obrigada. Bom, fico feliz, viu? Tenho muito orgulho de você, né? Obrigada, querida. Fiz assistência dessa moça aí durante os 5 anos. Muito feliz. Gente, eu sei que nós estamos passando já do tempo. Tinha outras coisas, mas a Flávia e a Célia vão mandar. Tem duas músicas que eu gostaria que vocês escutassem. Uma eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o Maior, do Dani Blanc. Eu sou maior do que era antes, eu sou melhor, né? Então essa música ela é maravilhosa, mas tem uma outra que eu conheci há uns 15 dias atrás, que eu escuto de lá para cá quase todos os dias, porque fala muito do que nós somos. Não é do que eu sou, é do que nós somos. E ela pode ser utilizada como uma meditação também, porque ela é muito longa, né? Ela é 11 minutos, na realidade, tá? Então, eu vou pedir para as meninas encaminharem para vocês. É uma música meditativa, começa com um poema e depois ela se estende com uma música, tá? Então, muito agradecida. E eu vou trabalhar a minha imperfeição aqui na passagem dos slides, que eu fiquei muito triste, mas está tudo certo. E até a próxima vez, que eu também venci aqui todos os meus medos. Né, Silvinha? Silvinha, Venceu muito bem, parabéns! venci meus medos, né? E estamos aqui unindo duas regionais, Belém do Pará e o Instituto Patchwork Minas Gerais. Fico muito feliz de estar nesta união, fazendo isso com todos vocês aqui. Sinto a energia aqui no meu corpo e vamos unir mais, né, em junho do ano que vem, quando a gente tiver
lá. A gente vai. E também Fortaleza, né? Serafim aí é Fortaleza. Então, Fortaleza também está presente aqui. Então, isso é muito bom. São Paulo também. Celinha está aqui, a Célia, São Paulo. São Paulo, né? É, Que bom, que bom. Isso é importante. Marília, saudades de você, viu? Mena, foi Saudade! maravilhoso. Foi muito bom, Maravilhoso. Mena. Gostei Um beijo, muito. menina. Saudade. Muito feliz Saudade, né? Maravilhoso. com Muito você obrigada aqui. por essa preciosidade que você trouxe. Muito, Vamos foi nos uma aula, encontrar mais. Deixa a Ivone fazer os encontros aí que a gente vai junto, foi para uma aula aprofundar. bem completa. Ai, mas bem difícil. Isso é uma crença. Olha o É uma buraco. crença. Olha o buraco. Venci Olha o essa buraco. crença. Tchau, gente. Olha o buraco. Beijo, Gente, boa obrigada, noite. viu? Obrigada. Muito Boa obrigada, viu? noite. demais. Muito obrigada. Tchau, Nos Mena. encontramos em Obrigado a breve aí. todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Mena. Obrigada, Obrigada, Mena. Grata Mena. por Beijo. tudo. Beijo, um beijo.